A paz do Senhor, tios e tias do Ministério Infantil. Estamos aqui mais uma vez com dicas especiais e dessa vez é para os professores do primário. Essa semana a lição está imperdível, o encontro de Deus com Moisés. Que lição maravilhosa. Eu já quero começar aqui falando sobre os materiais, professor, que você vai precisar. Pega a caneta, corre, anota. Você vai precisar, professor, de material. Papel craft, você vai precisar de TNT azul, você vai precisar de um galho de árvore, você vai precisar de pedaços de TNT, de cartolina, professor, você vai precisar também de canetinha, de vários materiais que você vai usar nessa parte prática da aula. E dessa semana nós iremos fazer diferente. Procure mesas, professor, e coloca dentro da sua sala, porque nós teremos uma atividade prática e para que as crianças resolvam, né, consigam fazer ela com mais facilidade, é importante que você tenha essas mesas na sala. Professor, e acima de tudo, convide o Espírito Santo para a sua aula. O seu coração, professor, precisa estar assim, queimando pelo Espírito Santo. Você precisa transbordar na vida dos seus alunos. Sempre lembrando, professor, que você é aquele que os seus alunos espelham, é aquele que ele olha e quer ser como você. Então, demonstre amor pela aula, demonstre amor pela palavra, seja cheio, transborde. E assim nós vamos começar as dicas da semana. Por que um galho de árvore? Nós iremos preparar um cenário voltado a esse tema, né? O encontro de Deus com Moisés. E como foi esse encontro de Deus com Moisés? A sarça. Então, para isso será o galho de árvore. Você irá colocar ele em um lugar estratégico da sua sala. Você pode, professor, fazer algumas montanhas de papel craft e colocar ali naquele lugar onde você vai colocar a sarça. E no meio desse galho de árvore que você vai olhar para o recipiente, aquele recipiente que você tem que consiga comportar esse galho, né, com toda a segurança. Pode ser um galho pequeno, né, que contenha folhas, e você vai colocar ali, você vai fazer fogos, professor. Faça fogos com papel seda, ou de outra maneira que você achar melhor, e coloque no meio desse galho, para que as crianças entendam e vivam a história. De preferência, se a sua sala tiver ventilador, coloque perto de um ventilador, para que esse papel, né, esse papel seda em formato de fogo, ele se movimente e dê aquele ar de que está queimando, né? E por que os pedaços, né, de TNT que eu havia pedido, né, que eu havia falado com você? Para que você faça personagem. As crianças essa semana, elas vão participar da história, elas vão estar dentro da história. Mas antes de começarmos nessa parte, vamos lá para o início. Você vai receber, você vai preparar a sua aula, você já vem preparando a sua aula, acredito eu, e amanhã você vai preparar o cenário da sua sala. Não deixe para preparar no domingo, prepare amanhã à tarde, deixa tudo pronto, tudo bem colorido, tudo bem alegre, para que as crianças cheguem no domingo e já seja recepcionada com muito amor e que elas se sintam bem. E quando for domingo, professor, já faça aquela recepção que a gente sempre fala, esteja com um sorriso no rosto na porta da sua sala, receba os pequeninos, aqueles que quiserem te abraçar, dê um abraço, pergunte como foi a semana deles, ouça eles, porque nesse ouvir as crianças, eu sempre falo, a gente acaba descobrindo formas de ajudá-las, né, em tantas coisas que as crianças vêm sofrendo e sofrem. E nós precisamos estar atentos, né, como homens e mulheres de Deus, né, como tios e tias do Ministério Infantil, como pessoas, nós precisamos olhar para as crianças e entender o que elas querem nos dizer. Depois de recepcioná-las, professor, nós começamos com a mesma liturgia, que é a oração. Não comece a sua aula sem oração, sem convidar, né, o dono da igreja, o dono das crianças para estar ali presente com vocês. Após a oração, você já pode escolher o ajudante do dia, que irá fazer a chamada, o ofertório. Professor, o momento da oferta, eu sempre falo, deve ser um momento de muita alegria, porque é o momento que nós servimos ao Senhor com aquilo que Ele mesmo nos dá. E as crianças precisam aprender isso, elas precisam ter ciência que o Senhor agrada, né, daqueles que dá com alegria. E assim, professor, você vai ter iniciado todo o primeiro momento da sua aula. O segundo momento, você vai escolher um faraó, você vai escolher um Moisés e você vai separar o povo de Deus. E é para isso que eu tinha falado para você levar pedaços, né, de TNT. Esqueci de falar também. É importante que você tenha na sua sala também uma cadeira que represente um trono onde Faraó vai estar sentado, né? Porque já que vamos viver a história, então vamos vivê-la, né, na realidade, bem próximo da realidade do que era. Faraó vai estar sentado no trono dele, Moisés vai ser chamado por Deus e o povo vai estar trabalhando. Por que a cartolina que eu havia dito? Você já vai levar de casa pedaços recortados como se fossem tijolos em papel craft. Vários pedaços, vários desenhos de tijolos. E essas cartolinas você vai levar a quantidade que você tem de aluno. Você vai separar por grupos. Então eu não posso te dizer se é uma, se é duas. Você conhece a quantidade dos alunos que você tem e com base neles você vai levar a cartolina. E você vai separar. O povo de Deus, eles estavam sendo o quê? Escravizados. Eles não tinham tempo para adorar a Deus, porque eles estavam todo o tempo trabalhando, né, ali, sendo escravizado por Faraó, e Moisés foi chamado para libertar o povo. E você vai levar esses tijolos, vai separar, Moisés vai ser um, Faraó vai ser outro, e vai separar o povo de Deus. E nisso você vai pedir para que as crianças, você vai contando a história, as crianças vão vivendo, vão vivenciando ela, né, vão sendo personagens da história. Você vai pedir para que elas vão colando ali, vão pegando os tijolos e vão colando nessa cartolina. Você vai ter levado escrito na cartolina o título da lição, que é importante, e as crianças vão colando. Aí você incentive elas a ir clamando por misericórdia, porque você vai explicar, o povo, eles clamavam por misericórdia, eles clamavam por ser liberto, né? E aí você vai contar toda a história com a participação de todo mundo.
E no final, para que o TNT azul? Porque Moisés, né, ele libertou o povo, né, do Egito, e depois esse povo, eles atravessaram o mar, né, em terra seca, né, o mar se abriu. E aí, professor, é hora de você usar a sua criatividade. Faça um mar na sua sala, e que esse mar se abra. E eu creio que vai ser uma bênção, uma bênção. E você vai sempre dizer para as crianças o que a lição quer que elas saibam. Que nós fomos chamados para uma grande missão. Nós já aceitamos a Jesus, nós somos salvos em Cristo, e agora é a nossa vez de proclamar o Evangelho, de ajudar o próximo. E no final, lance um desafio com eles. E na próxima aula, que eles tragam, que conversem com os papais e tragam um quilo de alimento não perecível, que também possam olhar para o guarda-roupinha deles, aquilo que não serve mais, um sapato que não está servindo, uma roupa, que eles possam retirar com consentimento, né, dos pais e trazer e doar. E vocês juntos vão procurar crianças que estejam precisando. Assim nós vamos mostrar, né, para as crianças na prática aquilo que a lição tem falado para nós, que nós somos chamados para fazer a diferença, né? Eu trouxe também uma indicação de um louvor. E o louvor que eu trouxe como indicação é No Egito Escravo Fui. Você pode estar cantando com eles, né? Na parte ali também da memorização. Deve ser feita a memorização do versículo principal, né? Do versículo chave da lição. E depois eu acredito que já tenha dado horário de voltar, né? Para dentro da igreja e apresentar a lição. Antes de voltar, professor, ore com eles novamente. Que a sua oração, né, seja para que o Senhor levante, né, Moisés nessa geração. Que o Senhor levante homens e mulheres, né? Crianças cheias do Espírito Santo. Que eles se deixem ser usados, né, pelo Senhor. Porque aí isso que o Senhor quer fazer. E você explique para eles, professor, que o Senhor quer usar do pequenininho ao grande, porque para ele nós somos todos iguais, né? Que as crianças também foram chamadas para ser usadas pelo Senhor. Ser usada na escola, ser usada lá na família, ser usada em todos os lugares. Aí onde você está, professor, eu tenho certeza que na sua classe deve ter 1 ou 2 alunos que somente eles servem ao Senhor, que a família não está servindo ao Senhor, e você diz para eles que eles são Moisés lá na casa deles, né, que eles foram chamados para fazer a diferença, para libertar a família deles, né, para falar do amor de Cristo, o amor, aquele amor que quebra todas as prisões, né? Então você, professor, está responsável por levar essa palavra ao coração dos pequeninos e para que eles transmitam para outros também. E assim eu finalizo as minhas dicas, desejando para você uma boa aula, que o Espírito Santo esteja com você, que seja uma aula cheia da graça dele, que seja uma aula cheia de Deus, e que você consiga transbordar cada dia mais na vida das suas crianças, né? E que você possa fazer a diferença para que elas também possam fazer a diferença. Assim eu me despeço de vocês, fiquem todos com Deus, até a próxima.